Olá pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo e hoje eu vou falar um pouco sobre a inteligência dos animais e como é possível, né, eles possuírem essa capacidade de se comunicar telepaticamente conosco e entre eles, entre todos os seres, né? E as minhas observações aqui, o que eu estiver falando, vai estar muito baseado no livro e posteriormente nos outros livros dela, da comunicadora e escritora Penelope Smith. Eu já citei ela anteriormente no vídeo sobre os livros que me inspiraram, que me fizeram conhecer mais a fundo esses assuntos. É uma profissional que o trabalho dela é muito semelhante ao meu, a energia ressoa. Então, o material que eu vou trazer para cá é baseado no livro dela, no Animal Talks. A gente possui mais ou menos a mesma visão, o mesmo entendimento dos processos, então eu achei interessante dividir aqui com vocês. Então vamos começar. Primeiramente, eu acho legal a gente falar sobre aquela palavra animal. E essa palavra ela vem do latim, que significa ânima, ou seja, o princípio da vida, ar, respiração, alma, ser e estar vivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo ser, animais humanos e não humanos, porque todos somos animais, então todos nós possuímos um fato em comum. Somos uma combinação de corpo e alma. Formas biológicas animadas, conduzidas por seres espirituais ou essências espirituais, como vocês queiram chamar, né? Todos os seres, eles nascem com a habilidade natural de se comunicar e se entender. A partir do momento que há vida, há energia, há comunicação. A maioria dos casos a gente não percebe, a gente sempre está olhando sob a ótica humana, mas a capacidade telepática, ela nasce com todos nós e das formas mais variadas possíveis. Uma coisa interessante é, por exemplo, as crianças. Todos nós, quando somos crianças, a gente tem esse campo muito aberto. Tanto é que é muito comum você ouvir que a criança está conversando com um passarinho, ouvir o cachorrinho falar alguma coisa. As crianças vêm correndo para os pais, né, e contam esse fato. E os pais acabam falando, ai, que bonitinho, olha só, cheio de imaginação. E à medida que a criança vai crescendo, isso não vai virando que bonitinho, que imaginação fértil. Acaba sendo, não, filho, não, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça, né? Vamos focar em outras coisas. Ou seja, esse lado que a gente já nasce aberto, em que é possível florescer com o passar do tempo, da atenção, na verdade ele acaba sendo suprimido porque a nossa sociedade não aceita que, além da comunicação verbal humana entre si, o resto não existe. Então, as crianças, elas, antes, se você for pensar, ainda bem pequenininhas, de desenvolverem a linguagem verbal, elas podem sim, e muitas experienciam essas comunicações telepáticas, e com as mais variadas espécies. Até mesmo você, se você parar para pensar, será que você não lembra desses momentos quando você era criança, quando você pensou ter escutado, visto, imaginado algo de algum animalzinho e você sentiu essa diferença? Pense um pouquinho. Mas, como eu disse, infelizmente isso acaba sendo suprimido, abandonado, ignorado e não visto com bons olhos na sociedade. O que? Você fala com os animais, você consegue ouvir o que eles falam, mas os animais eles só latem, miam, relixam, fazem barulhos estranhos, mas não, eles não podem se comunicar, eles não têm a linguagem verbal, né? Eles não usam simbologia, aquilo que o humano aceita como unicamente a única forma de comunicação. E principalmente essas crianças que percebem isso, né? Começam a ser vistas como mentirosas, como, enfim, inventando historinhas e às vezes você já tá bem grandinha para isso, ou grandinho para isso. De qualquer forma, isso acaba distanciando nós seres humanos dessa conexão possível e que nasce conosco
de se comunicar, de entender a outra espécie, por mais diferença que haja entre nós. Independentemente dessa diferença, eu falo em diferença genética, em diferença da forma, da forma em que ele vive, como o animal não humano e o animal humano, é importante deixar bem claro aqui que os animais não somente pensam, sentem, entendem as coisas e se comunicam. E além de tudo isso, eles ajudam nós, seres humanos, a lidar melhor com os nossos problemas emocionais, bloqueios mentais, enfim, a saúde psíquica, a saúde física. Então, assim, e a gente também com eles, né? Ainda mais quando a gente tá falando de animais, de pets. Ó, gente, desculpa, mas tem a minha cachorrinha latindo de fundo. Então, vai assim mesmo. Mas, enfim, voltando. Acaba ocorrendo essa troca mútua e é por isso que a gente habita esse mesmo planeta. Porque aqui é uma troca eterna, de um crescendo com o outro. E por isso que a fonte, o Criador, nos colocou aqui neste lindo planeta para convivermos entre nós e aprender uns com os outros. O problema é que na concepção humana, os animais, eles deixam de estar no nosso nível, no nosso patamar, ou seja, não possuir inteligência, porque eles podem possuir, de repente, um cérebro menos complexo que o nosso. Inclusive, quando a gente entra no assunto de estruturas cerebrais, tudo tem que ser de acordo com o humano. Tudo é baseado na comparação do humano e as outras coisas, os outros animais, os outros seres. Então, quando a gente faz essa comparação, a conclusão é: os animais não possuem inteligência. Ou se possuem, é muito pouca, é básica. Quando não, também olhamos para eles e falamos: poxa, eles também são desprovidos de emoções e sentimentos mais complexos, né? Tirando eu sentir uma fome aqui, um frio ali, um medinho ali, não. A gente já classifica tudo como rudimentar, né? E pelo fato deles não possuírem as características similares às nossas, eles não são seres capazes de fazerem uma comunicação inteligente conosco, nos nossos estándares. E se você parar para analisar, de acordo com o dicionário, vamos dizer assim, geral, a inteligência é a habilidade de se aprender e entender uma experiência ou a habilidade de responder rapidamente, de forma correta e exemplar a alguma situação ou nova situação. Agora pare e pensa. Quantos animais que você já conviveu, convive, sendo seu, sendo do vizinho, enfim, coisas que você viu, seja na TV, filme, documentário. Quantos inúmeros exemplos você já viu a capacidade dos animais, a inteligência sendo mostrada ali nua e crua? Mas a gente fala, não, isso é treino, isso é condicionamento, né? O nosso cérebro briga com isso, com aquela imagem. Não é possível que um cachorro tenha essa atitude, que o cavalo tenha essa atitude, o polvo tenha essa atitude. E o que eu quero dizer aqui é que não faz sentido nenhum medir a inteligência dos animais não humanos comparados aos estándares provenientes da nossa base, da nossa escala humana. Os animais não humanos, eles possuem capacidades e características genéticas e físicas também muito diferentes das nossas. As respostas às inúmeras situações que eles vão enfrentar vão variar de acordo com o tipo de corpo que eles têm, do ambiente que vivem, das experiências que eles possuem. Então, o fato deles, por exemplo, sei lá, não tocarem uma guitarra, escreverem cartas, fazerem cálculos, não quer dizer que eles não são seres que possuem inteligência. Ou por acaso nós humanos somos considerados menos inteligentes porque a gente não pode voar como os pássaros, ou correr tão rápido como um guepardo, ou nadar tão bem quanto um golfinho. E aí, como é que fica se você olhar de outro ângulo? Isso apenas mostra diferença, e diferença não quer dizer nem mais nem menos inteligente. Diferença corporal, diferença de forma, não
quer dizer capacidade mental. Porque o mesmo ser espiritual que habita um corpo humano e usa para criar, construir, projetar, por exemplo, desenhar uma casa, um ser espiritual habita um corpo de um pássaro que pode criar um ninho com folhas e galhos, forte, resistente, ou seja, que tem um propósito para aquele animal, para aquele habitat, para o tipo de vida dele. E é um pássaro. Você já tentou construir um ninho? Não vai dar certo. O mais interessante é que todos somos diferentes. E é isso que nos torna especial. Cada um a sua forma, cada um tem o seu propósito. O humano não tá no top. Já falei, não é porque a gente manda a gente para a lua, a gente descobre coisas que, o fogo, os animais viviam muito bem sem a presença humana e tudo corria bem. Na verdade, a natureza é a inteligência suprema, que tudo criou, até nós. Então, só para, ficar claro, os seres, eles se desenvolvem e usam seus corpos de acordo com as suas capacidades genéticas e de acordo com as suas situações. Agora, vale ressaltar aqui, por exemplo, o caso dos animais domesticados, como eles até se aprimoraram. Olha que inteligência. Olha a maestria, né? Eles se uniram a nós e mutuamente caminharam conosco em várias áreas que a gente vê aí os animais, principalmente domésticos, de estimação, os animais mais próximos a nós, conseguiram se encaixar no nosso meio e até passando a nos influenciar em muitos casos. E até tem casos que passaram a controlar certas atividades e atitudes humanas. Para pensar. E isso é uma inteligência, é um raciocínio. Você percebe a engenhosidade da coisa. O animal percebe que fazendo isso, aquilo, recebe aquilo, outro. Se fizer dessa forma, sai assim. Se fizer... Isso é raciocínio, gente. Né? Então é uma coisa muito interessante porque faz com que a gente olhe diferente para os animais não humanos. E a partir do momento, aí aqui a gente vai entrar no segundo assunto, a partir do momento que você consegue olhar para eles de igual para igual, entendendo que são formas diferentes, têm características diferentes, porém é um ser inteligente e capaz de se comunicar com você, sem ser um latido que você não entende o que ele está dizendo, mas é uma comunicação profunda. É aí que você consegue abrir as portas, a sua consciência expande e acontece vamos dizer assim, uma permissão interna para que aquilo que é natural, que é a comunicação entre os seres, aconteça. Quando a gente tira essas barreiras, e não é de um dia para a noite, é um processo. Tem gente que é assim, tem gente que já nasce. Eu não nasci assim, eu não lembro. Eu lembro de brincar muito e criar na minha cabeça muito diálogo, muita coisa com os animais. Eu falava, como assim eles não falam? Como assim? Eu me indagava. Mas depois que eu comecei a acreditar e comecei a trabalhar com isso, eu fui vendo o quão natural isso é. Agora vamos falar um pouquinho sobre a comunicação, né? Essa tal comunicação. O interessante é a gente perceber que os animais, eles mesmo sendo da mesma espécie, e muitas vezes pertencendo ao mesmo ambiente, né, ao núcleo familiar, eles diferenciam-se entre si. Você já percebeu? Às vezes você tem 2 gatinhos, 3 gatinhos, 4 cachorrinhos, enfim, um nunca é igual ao outro, pode até ter algumas coisas semelhantes, mas cada um tem sua personalidade, cada um é um indivíduo. Sejam características comportamentais, emocionais, ou seja, cada um tem suas peculiaridades. Exatamente, uma personalidade, assim como nós humanos. Você é 100% igual ao seu irmão, mesmo que seja gêmeo? Não é. Cada um tem o seu eu, né? O seu indivíduo ali, que tem sempre algo diferente do outro. E isso é maravilhoso. Você pode perceber que alguns animais, eles são mais instintivos, eles agem mais por impulso, eles preservam mais aqueles instintos e características da sua espécie. E outros, eles acabam se mesclando com as características mais do meio em que ele vive, principalmente
quando convivem com nós humanos, né? E a gente percebe que cada vez mais os animais, principalmente esses que vivem muito próximos a nós, como cavalos, pássaros, cachorro, gato, enfim, eles querem sim poder interagir mais e melhor com a gente. Eles querem sim serem melhores, assim, entendidos, compreendidos e respeitados. Como assim, Carla? Como você sabe? Exatamente, através da comunicação. Primeiro, eu acho que é uma coisa que isso já veio em mim, assim, eu já sabia, eu já sentia. E quando eu comecei a trabalhar com a comunicação, cada vez mais isso se foi mostrando através das sessões, através do que os animais passam. Eles querem sim, cada vez mais mesclar, fazer essa união com a gente. Porque eles são muito capazes de entender a nós. Na verdade, se você perceber, eles conseguem entender muito mais a nós do que nós a eles. Eu não lembro agora, mas assim, a quantidade, porque a gente tem uma quantidade X de músculos no rosto, então a gente tem várias expressões faciais para cada coisa, cada momento, cada situação. E eu lembro de até mesmo na questão de estudo do comportamento dos cães e tudo mais, os cães conseguiam ler, vamos supor, eu não lembro agora, mas um número muito alto de expressões faciais e sutis que nós humanos temos. A gente male consegue ver, ele tá abanando o rabo, ele tá feliz, aí ele latiu, ele tá alegre, ou ele tá triste, ou ele tá bravo. O rabinho tá entre as pernas. Percebe? E o seu cachorro, quantas vezes você fala, nossa, eu acho que ele leu meu pensamento, ou o seu gato, né? Enfim. A hora que eu fiz isso, a hora que eu olhei para ele, ele já sabia. Eles conseguem nos ler muito mais do que nós a eles. E aí, além deles se comunicarem sim através de ações físicas, né? Vocalmente, comportamento, certas atitudes, que sim, também é a forma de comunicação deles, eles também se comunicam através da telepatia, do pensamento direto. E o que é essa tal telepatia? São aqueles sentimentos, imagens, sensações, cheiros, gostos, sons, seja o que for. Isso acontece entre eles e nós, e entre eles e eles outros, ou seja, entre outras espécies. Sim, o gatinho se comunica com o cachorrinho. A tartaruga se comunica com o peixinho. Sim, sim. E por quê? Porque principalmente pelo fato dos animais eles não estarem presos a conceitos de palavras e símbolos, que eu falei anteriormente, né? Assim como nós, eles acabam não perdendo, não suprimindo essas capacidades inatas de sensibilidade telepática. E que, voltando ao assunto desse vídeo, que eu quero deixar bem claro aqui, todos nós possuímos. E quando eles se comunicam, quando o ser humano que está ali na comunicação telepática se permite interagir, a gente vai receber aquilo que o animal deseja passar. Ou seja, então, por exemplo, numa sessão, ou quando você naturalmente não precisa estar ali fazendo uma sessão, mas você sente aquela conexão telepática com o animal, você pode estar ali num. Eu ia falar zoológico, mas eu não gosto de ver animal em zoológico. Mas enfim, você tá ali observando um animal que tá próximo a você, sei lá, o cachorro do vizinho, ou mesmo o seu. Acredita a forma como ele pode se comunicar com você, que como eu disse anteriormente, por uma imagem, por um cheiro, por algo que chega e você fala, opa, você consegue entender, você consegue perceber isso. O que acontece na comunicação, principalmente nós comunicadores trabalhamos com isso, você passa a traduzir, a filtrar essa mensagem, transformando aquele conteúdo que foi passado para você, das inúmeras formas que eu já falei, e você acaba, ou seja, traduzindo, né? Sendo aquele canal que vai passar isso para palavras, o conteúdo dele. E aí sim é possível você ver, sentir, experienciar o ponto de vista deles. Os animais, eles entendem sim o que você diz ou pensa sobre eles. O que acontece é se muitas vezes ele quer ou não entender. Nós mesmos, você já não fez birra? Você já não decidiu não entender aquilo que estava muito claro para você? Você já não foi do contra? Já se fingiu de burro, por exemplo?
Ou simplesmente você não sabia colocar aquilo em prática, aquilo que te passou, você, como é que, né? Você não sabe como processar aquilo e colocar aquilo em ação, independentemente do seu QI. Então, os animais, eles também possuem essas características, é o que eu volto a falar. Não é só o humano que decide se fingir de burro, decide fingir que não entendeu, ou não entendeu mesmo, ou precisa processar, ou precisa ouvir 10 vezes, ou passar por tal experiência tantas vezes para poder atuar dessa forma assim ou assado. Os animais também, eles também. Eles também criam, às vezes, resistências a certos comportamentos e atitudes que a gente quer passar para eles, espera deles. É tudo muito, na verdade, muito igual a nós nesse sentido. Aí sim é legal você olhar pela ótica humana e perceber que eles têm as mesmas barreiras, facilidades, dúvidas, confusões, medos, alegrias, que nem nós. E aí isso permite que a gente haja de tal forma. E aí acaba sendo assim, o fator primordial de tudo isso é que quanto mais você respeitar aquele animal, o seu ou de outro, enfim, mas cada vez mais como você olhar para ele com o olhar de que sim, eu estou olhando para uma forma inteligente de vida aqui na minha frente, mais capaz dessa conversa, dessa comunicação telepática acontecer. Porque você não pôs barreira, você está aberto, você está olhando de igual para igual. É a mesma coisa quando uma pessoa que você não gosta, você não quer por perto, a pessoa tenta falar com você, aquilo vai entrar diferente. Agora, quando você está aberto à opinião da pessoa, você gosta, você entende, você respeita, aquela informação vem muito mais, cai como uma luva, né? Ou seja, quando a gente inclui os animais nas nossas vidas, a gente olha para eles como amigos, companheiros de jornada e os ama de verdade, tudo isso são facilitadores que permitem que a gente volte à nossa natureza, que a gente resgate essa nossa natureza, essa nossa capacidade de nos comunicarmos telepaticamente com eles. Você vai começar a perceber o seu animal mais receptivo, mais atencioso, mais caloroso, né? As suas investidas em tentar se entender com ele, se comunicar. E se você sente que você quer falar verbalmente, fala verbalmente. Ele tá lendo, ele tá absorvendo a sua vibração. Tenta falar palavras fofas e a sua atitude ser hostil com o animal. O que ele vai entender primeiro? O que ele vai ler primeiro? Ele sabe antes de você. Então aquela história assim, eu cheguei, meu cachorro tá me olhando com cara de culpado. Ele já sabe que você vai chegar procurando algo que ele possa ter feito errado. Ele não é que ele sabe, assim, ele falou, olha, eu fiz xixi, eu sei que ela não gosta. E aí, isso fica pro próximo vídeo, a gente entra também de muita coisa das atitudes dos animais que eles querem mostrar, que a gente vê como um problema disfuncional de comportamento, ou seja, o que for uma doença, uma condição física nele. E aí a gente também vai começar a perceber que os animais demonstram em si e em seus comportamentos coisas que nós, humanos, vivenciamos, emanamos, precisamos arrumar, corrigir, consertar, e eles estão lá indicando ou bioindicando. Enfim, o que a gente precisa entender aqui, que essa capacidade que todos temos de nos comunicar com eles podem ser de várias formas. Inclusive nas sessões de comunicação, muitos animais se expressam, vamos dizer assim, eles transmitem frases, até vem frases prontas, muitas vezes. Vai depender de cada comunicador, da forma que ele mais consegue se conectar e receber aquele conteúdo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que você esteja aberto, porque você, humano, tem várias formas de assimilar algo. Uma forma é melhor para você, é mais clara, outra não. E aí o que vai acontecer? Geralmente vai ser a forma que você mais consegue se identificar, mais consegue traduzir, que o seu animal, que o outro animal vai se comunicar. Até você ver o poder da inteligência do animal. Da forma que mais o humano consegue captar, é a melhor forma como ele vai passar.
E quando você conseguir, você sentir que você está se comunicando com o animal, você pode sim perguntar coisas para eles e eles vão responder. Só que eles vão responder na medida que faz sentido para eles. O que não faz sentido, passa. Você tem que perceber que aquele ser ali, ele tem escolhas, ele tem desejos, ele é influenciado por suas características, sim, genéticas. Ele tem necessidades, ele tem herança ancestral. E isso varia de grau em grau para cada animal. Assim como nós humanos. Se você for ver, é tudo a mesma coisa. Mas a diferença é que os animais não humanos, eles aceitam a gente da forma que nós somos. Eles buscam e devolvem amor. E para eles tá tudo bem. Isso já tá ok. Já é o ó concur. A gente não. A gente põe as expectativas em cima deles. A gente quer que eles olhem e vivam sob a nossa ótica humana, que responda dessa forma, que haja assim, né? Sempre aquela expectativa humana em cima até de outros seres humanos, a gente faz a mesma coisa. E aí é que acaba dando rolo. Então, vamos deixar um pouco de exigir, de querer, de já se colocar lá na frente e projetar tudo e soltar, deixar acontecer. Aí você vai começar a perceber coisas maravilhosas vindo até você. E pode acreditar, nada é loucura, nada é maluquice. Tudo tem um porquê, mesmo que você não entenda na hora, alguma imagem, algum fato, porque aí sim é sob a ótica do animal que ele está passando aquela mensagem para você. Se você vai entender, se você vai conseguir decodificar, aí o problema é teu. Mas ele passou daquela forma que ele entende, como ele vê, o que ele acha. A opiniãozinha dele tá ali. Agora é com você decodificar isso. Então, a comunicação intuitiva é uma comunicação telepática. E pode acontecer tanto presencial como à distância. Não precisa ter um telefone ali com fio, tá? Ou seja, a telepatia, essa comunicação intuitiva, ela vai envolver a habilidade de sentir o outro, mesmo que seja à distância. É como se fosse um link, uma conexão direta, invisível, e a gente sempre precisa ver as coisas para acreditar, mas é esse link direto, essa conexão direta que é feita. E essa conexão é entre a alma de todos os seres, e todos os seres possuem alma. Falou? Entendeu? Ou seja, é um entendimento do que o outro está pensando, sentindo, experienciando. E muitas vezes a conexão é tanta que você consegue... É como se você e o outro se tornasse um só. E é muito interessante. É um tipo de experiência único. E aí você percebe como todos nós estamos conectados e todos nós somos fractais de algo superior e único. Então, a partir de hoje, já começa a olhar diferente para o seu animalzinho, seu companheiro de jornada. E se permita o que vier, o que você sentir, dê como certo, dê como verdadeiro. Sai dessa coisa de que tudo tem que ter uma racionalidade objetiva cartesiana. Se permita entender o que aquele ser que te ama, ou mesmo aquele ser que nem convive com você, mas quer se comunicar, o que ele tem para te passar. Então, começa a prestar atenção. Silencie a mente, se permita, acredite em você, que você vai começar a perceber muitas coisas interessantes. E aí, se você quiser vir aqui contar pra mim, eu vou adorar saber, tá bom? Então, gente, eu agradeço, fico aqui por hoje. Falei bastante como sempre, mas é o que eu quero passar. Quero passar pra vocês cada vez mais, para poderem entender mais os animais, mais sobre essa comunicação intuitiva, como ocorre, como é, por que existe, por que é possível, enfim, trazer para vocês um pouco do conhecimento e fazer com que
cada vez mais nós, animais humanos e os animais não humanos, se conectem, se aproximem e tenham vidas, tenham experiências humanas e não humanas aqui neste planeta, melhor. Essa é a minha intenção. Então, peço que deixem, por favor, um like se puder, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal. Muito obrigada e até uma próxima vez, muito em breve.